Graças a Deus. Aleluia. Santo, santo, santo. Amém, queridos? Graça e paz, igreja. Amém? Tão intenso, né? O que dizer? Tem hora que as palavras ficam desnecessárias, né? Você sabe que eu estava conversando com o pastor Lucas hoje, na mesa, e eu estava meditando sobre um texto essa semana que diz que no final dos tempos as palavras do Senhor seriam escassas, né? Que as pessoas buscariam as palavras do Senhor e não encontrariam. Só que quando nós lemos esse texto, nós temos uma tendência, pelo menos a minha modéstia forma de ver equivocada, e isso eu estava compreendendo nesses dias, de que nós achamos que no final dos tempos nós não teríamos a Bíblia ou os versículos, que nós seríamos proibidos de falar os versículos ou de ler a Bíblia. Mas eu estava compreendendo nesses dias que não é bem isso, né? Porque se tem algo que nós temos em excesso nesses dias são informações. E por mais que a Bíblia ela é a palavra, mas os versículos escritos eles são informações, né? Os textos eles são informações. Agora a palavra é a verdade. A verdade do Senhor nos últimos tempos será escassa, né? E a verdade, Jesus é a verdade e a vida. Se a verdade está escassa, a vida é escassa. Então tudo começa a ter uma conexão e fazer um sentido com o tempo em que nós estamos vivendo, amém? E então o meu convite para você nesses dias é que a palavra do Senhor seja impregnada em você, aquilo que a Bíblia fala sobre cartas vivas, né? Que você possa ser impregnado pela palavra, que ela deixe de ser uma sequência de palavras, de informações, versos e parágrafos, e passe a ser uma vida, uma verdade gerada dentro de você. E isso passe a ser impresso no teu caráter, modificando as suas estruturas, modificando o teu jeito de ser, de agir, de viver. E isso te torne realmente aquilo que você nasceu para ser, um luzeiro sobre a terra, onde as palavras do Senhor estarão impregnadas. Então, quando a palavra sobre a terra ficar escassa, quando a verdade sobre a terra ficar escassa, você tem a oportunidade de ser a verdade do Senhor manifesta na terra. Amém? Essa pode ser a realidade do teu bairro, da tua cidade, da tua família. Essa pode ser a realidade na tua casa, na tua vida, nesses dias. Basta você querer, querido. Eu queria te convidar aí a abrir a tua Bíblia em Romanos, no capítulo 8. Eu não pretendo me demorar, mas eu queria ler com você aqui alguns versículos. Romanos, capítulo 8, versículo 5. O apóstolo Paulo escreve aqui algumas coisas, na verdade, ele estava vivendo algumas coisas que ele deixa aqui como um legado. E eu creio ser muito pontual para os nossos dias, para aquilo que nós estamos vivendo, para aquilo que nós estamos vendo e ouvindo com os nossos olhos carnais e com os nossos ouvidos carnais. Mas há uma verdade aqui a ser estabelecida que pode mudar a minha e a sua vida nesses dias. Amém, queridos? Romanos capítulo 8, versículo 5. Diz o seguinte: os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazê-lo.
Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito. Se é que, de fato, o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos, a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida a seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Porquanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a nossa natureza carnal, para andarmos submissos a ela, porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vós não recebeste um Espírito que vos escravize para andardes, uma vez mais, atemorizados, mas recebestes o Espírito que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos chamar Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros em Cristo. Se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que, da mesma maneira, participemos da sua glória. Amém? Pai, que o Senhor fale aos nossos corações, às nossas mentes, nesse tempo. Que seja não a minha boca, mas que seja a tua boca, Senhor, sendo manifesta através da minha vida, para falar com os teus irmãos, para falar, Senhor, aquilo que o Senhor quer comunicar nesse tempo, e que cada um, meu Deus, receba no seu espírito a semente da palavra e não seja roubada, em nome de Jesus Cristo. Nós agora te pedimos que nos livre, Senhor, de todo espírito de distração, tudo aquilo que vem para nos roubar, todo espírito de confusão, toda mentira de Satanás que caia por terra agora em nome de Jesus, e que a tua verdade prevaleça em nós e a partir de nós esses dias, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu estava meditando nesse texto e ele, creio ser bem pontual nesses dias. Nós falamos um pouquinho a semana passada e eu queria seguir falando sobre como é que nós temos sido orientados nesses dias, né? A pergunta que vem é: como é que você tem se nutrido? Como é que você tem nutrido o teu espírito e como você tem vivido nesses dias? Se você tem sido guiado, alimentado e nutrido pela sua carne ou pelo seu espírito? Sabe, nós não podemos ignorar as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, é uma verdade, né? Nós estamos vendo os noticiários e as notícias no Brasil, elas têm sido dia após dia um tanto mais difíceis, né? Nós temos visto escassez de recursos hospitalares. A bem da verdade é que, principalmente no setor público, esses recursos nunca foram muito abundantes, mas nós temos visto quase que um colapso do sistema hospitalar. Nós temos visto muitas pessoas falecendo nesses dias, né? E pessoas próximas do nosso círculo de convívio ou na família dos nossos conhecidos, né? E isso tudo é muito triste. Se nós olharmos com os nossos olhos carnais, querido, se você der vazão à tua alma, você vai entrar num looping, num parafuso. Isso não é um convite para te tornar insensível, né? Isso não é um convite para tirar a sensibilidade ou a compaixão pelo próximo. Mas o ponto é que aquilo que te nutre, né? Aquilo que você... Os olhos são a janela da sua alma. A forma como você vê o ambiente ao seu redor, né? O prisma, a ótica, a lente pela qual você vê, vai te fazer caminhar de uma forma ou de outra, né? E sabe,
o ponto é que nós precisamos, nesses dias, de olhos espirituais, né? Aqui, o apóstolo Paulo fala que se nós andarmos segundo a carne, né, nós vamos ser cheios de temor, nós vamos ser atemorizados, né, aterrorizados. E sabe, isso é tão pontual para os dias que nós estamos vivendo, porque quando nós começamos a olhar o contexto, nós temos muitas dúvidas, né? Mas como vai ser, como não vai ser? Né? E se precisar de um recurso hospitalar, e se precisar, né, de um recurso financeiro, as pessoas estão muitas vezes ficando desempregadas, estão perdendo aí os seus recursos. Mas, queridos, eu tenho uma palavra para você. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em vós é a esperança da glória. Então, o Cristo que habita em mim, o Cristo que habita em você é quem vai permanecer conosco em todo esse tempo. E Ele está aí dentro de você nesse momento. Por mais que a tua mente às vezes esteja guerreando aí, você esteja angustiado, passando por um momento de dificuldade, às vezes você pode estar com um parente agora num leito de hospital. Sabe, eu queria te dizer que Cristo, Ele habita em você nesse momento. E eu queria que você entendesse o seguinte, querido. Talvez você está aterrorizado ou atemorizado, né? Cheio de temor, porque os teus olhos estão voltados para a tua carne. Você está sendo guiado pela tua natureza carnal. Sabe por quê? É óbvio, se você perguntar para mim, você quer morrer? Não. Né? Eu quero ver os meus filhos crescerem mais, eu tenho vontade de ver os meus filhos casarem, eu tenho vontade de ver os meus netos, até que Jesus volte. Né? Eu não pretendo, não tenho a mínima vontade de morrer, não é isso. Só que se o Senhor me recolher amanhã, aprove a Deus. Sabe, eu estava com uma frase ressoando dentro de mim esses dias e eu queria que você compreendesse bem, mas assim, só tem medo de voltar para Deus quem não conhece Ele. O céu não é simplesmente, né, o nosso destino, ele é a nossa origem, nós vamos voltar ao Senhor. Você foi soprado de dentro dele, é para dentro dele que você volta. Então, assim, os seus dias estão contados pelo Senhor, querido. Você acha mesmo que o Senhor perdeu o controle? E aí talvez você diga para mim, mas são 2.000, quase 3.000 pessoas morrendo por dia. São as pessoas perecendo. Você acha mesmo que Deus foi pego de surpresa com tudo isso? Isso não é uma novidade, querido. A humanidade já passou por diversos momentos assim. Talvez não na nossa geração. A grande novidade, entre aspas, é porque não foi na minha geração. Mas sabe, a humanidade já passou pela gripe espanhola, né? Já passou por 2 guerras mundiais, 2 grandes guerras mundiais. Já passou pela peste negra. Sabe, já passou por tantas dificuldades. Foram tantas batalhas travadas, e eu garanto uma coisa para você: as pessoas que estavam naquele momento vivendo foram desafiadas da mesma forma como nós estamos sendo nesse tempo. Agora, estar com Cristo, viver com Ele aqui, né, ou na eternidade, é um privilégio. É o prêmio daquele que é justo. É o prêmio daquele que buscou, que se preparou, que, sabe, se entregou. Nós confessamos a Cristo, né, pedimos que Ele nos salve, que Ele resgate as nossas vidas. Nós recebemos a Ele como Senhor e Salvador. Nós temos uma convicção de salvação, mas nós tememos, né, o desligamento dessa terra. Olha como um negócio meio incoerente. Ao mesmo passo em que eu quero estar com Cristo, na eternidade, na glória, eu não quero morrer e não quero. Tá? Vou deixar isso bem claro, né? Ninguém... a minha mulher está muito nova para ficar viúva. Não dá, gente. Né? Não dá. Está ficando cada dia mais bonita. E eu não pretendo, não tenho a mínima vontade de deixar ela aí disponível no mercado. Então, né, vou durar bastante ainda. Mas o ponto é que o Senhor tem o controle e o domínio sobre todas as coisas, querido. A soberania de Deus é aquilo que precisa estar empregada em você. Mas e se, né?
Olha, mas e se deve ser a coisa que nós mais pensamos e falamos esses dias. E mais ouvimos esses dias. Mas e se? E se? E aí sabe o que acontece? Você vive escravo de um futuro que não aconteceu. E aí, muitas vezes, você deixa de desfrutar das coisas que o Senhor quer fazer através de você e em você nesses dias. Por isso que eu digo, não, o inimigo não tem conseguido muitas vezes me roubar mais, assim, me tirar, me parar a ponto de me desanimar e me desfalecer. Mas muitas vezes ele tem me distraído. E eu gasto tanta energia, tanto foco, tanto tempo para resolver umas artimanhas que ele vai causando, que isso muitas vezes me tira do foco e de fazer aquilo que eu precisava estar fazendo. Então, as nossas guerras, querido, elas são muito parecidas, né? E nem dá para dizer qual é maior e qual é menor. Só que assim, você vai amadurecendo em Cristo, né? E aqui o apóstolo Paulo deixa muito claro, né? Se você ler aqui no versículo 17, ele diz o seguinte, ó, se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. Nós queremos a glória de Cristo. Nós buscamos a glória de Cristo. Mas quando vem o sofrimento por Cristo, né, nós muitas vezes nos desfalecemos, desanimamos, né, e entra um espírito de incredulidade, de abatimento, e nós somos muito bons para trazer uma palavra, um versículo, para as pessoas que estão em dificuldade, mas quando essa dificuldade recai sobre nós, a gente desfalece, que parece que não. Isso não é fé, querido. Isso não é fé. Fé é a certeza das coisas que não se veem, mas se espera. E sabe, as dificuldades, o sofrimento, esse tempo em que nós estamos vivendo, ele é uma oportunidade de nós nos desenvolvermos em fé. Rendição, sujeição. Como eu disse, a humanidade já passou muitas vezes tempos em que ela perdeu o controle, né? Que ela ficou sujeita. Depois de grandes catástrofes, você vê momentos em que a humanidade se une, torna-se melhor. Se você vê depois das guerras, se você vê depois de um tsunami, se você vê depois de todas as tragédias de terremotos, você vai ver que o egoísmo é colocado em segundo plano e a unidade prevalece. Isso falando no aspecto humano, nem no aspecto espiritual. Então, a dificuldade, ela tem a capacidade de ou te destruir de vez ou de te unir. Ou você vai pegar desse tempo de dificuldade, vai aprender com ele, e vai se unir ainda mais a Cristo, ao teu próximo. Sabe, eu estava meditando nesses dias, talvez algo que o Senhor queira nos ensinar nesses dias, é nós nos importarmos mais com o outro, né? A coisa que eu mais vejo é, mas eu vou ficar em casa, né? E não tem mal, nós estamos há 70 dias em casa, e realmente eu posso testemunhar que o isolamento, né, ele faz o número de casos realmente cair, pelo menos no que a imprensa diz, né? E os veículos de comunicação aqui diz. Os efeitos que isso causa não são bons nem aqui nem aí, mas é como se as pessoas quisessem se fechar nas suas bolhas, né? Então eu vou ficar em casa, pode morrer o meu vizinho, pode morrer o vizinho da frente, pode morrer, né, o amigo do meu amigo, mas eu não vou morrer, porque afinal de contas, ó, tá tudo lacrado aqui. Não passa vírus aqui dentro. Só falta pedir pizza para passar embaixo da porta, para não abrir nem a porta. E aí não se importa com o outro. Não pensa no outro. E sabe, a gente vive esse paradoxo.
entre querer se salvar e salvar ao outro. E eu estava meditando isso essa semana porque Cristo, em momento nenhum, ele buscou se salvar. E se eu digo que eu quero me parecer com Cristo, que eu quero ser um cristão, eu tenho que me dar em amor. Isso é difícil, né? E sabe o que eu vejo? Eu vejo nesse tempo as pessoas, né, temendo os recursos, agarram mais. Então, não ajuda mais ninguém porque, afinal de contas, a coisa não está fácil. Eu vejo nesse tempo as pessoas se afastando, porque, afinal de contas, pode ser que o outro está com Covid, eu não sei, né? Vai chegar aqui na minha casa, vai trazer esse negócio. Sabe, enfim, se você for na sua racionalidade, né, buscar uma cápsula salva-vida para passar por esse tempo ileso, tudo bem. Faz até algum sentido. Mas se você olhar pelo aspecto daquilo que nós nos tornamos quando praticamos essas coisas, isso é muito preocupante. Porque isso nos torna muito menos parecidos com Cristo. E eu não estou aqui pregando o fim do isolamento social, né? Eu, por acaso, tenho respeitado tudo que tem sido estabelecido pelos governos. Mas o fato é, querido, o que está sendo gerado dentro de você e em você nesses dias? Como é que você tem se portado? Como é que a tua mente tem pensado? O que tem gerado dentro de você? Qual a ótica? Do que você tem se nutrido? Sabe, se você não compreender isso nesses dias, se o teu espírito não ser fortalecido nesses dias, querido, talvez você vá viver no físico e morrer no espiritual. Tem pessoas mortas-vivas. Essa expressão para mim hoje em dia tem feito sentido. São pessoas que estão fisicamente ainda vivas, mas que estão com as suas mentes destruídas. Nós temos 80% da população mundial vivendo em depressão, com síndrome do pânico, com crise de ansiedade e com todas essas outras coisas. Né? E como sair desse ciclo vicioso? Como romper com tudo isso? Através da palavra. E a palavra, num primeiro momento, são informações, mas quando ela entra em mim, ela gera a vida, a zoe do Senhor dentro de mim. E aí eu me encho de fé e eu começo a caminhar de acordo com as palavras do Senhor, de acordo com as promessas que Ele tem para mim, de acordo com os desígnios que Ele tem para mim. Sabe, eu começo a ver todo o meu ambiente em volta transformado. O meu convite para você, querido, nesses dias é aproveite, né? Já que você tá ficando aí mais guardadinho, né? E sabe, não dá espaço para que o inimigo trabalhe dentro de você. Não dê espaço, né? Deixa o Senhor se multiplicar dentro de você. Deixa o Espírito Santo ser multiplicado dentro de você a ponto de te preencher, te tomar. E aí não há lugar para o temor, querido. Porque, né, o perfeito amor, o amor do Senhor, ele lança fora todo medo. Aonde há o amor, não tem medo. No amor, não há medo. Ah, mas eu estou com medo, pastor. Eu não sei o que vai acontecer. Sabe? Nós, como eu disse, nós temos que ter compaixão pelas vidas que têm se perdido, pelas famílias que estão enlutadas, sabe? Eu tenho orado, tenho clamado ao Senhor para que conforte, para que... Eu estava dizendo hoje ainda, eu tenho orado no sentido de que o Senhor multiplique milagres sobre as UTIs, né? Que o Senhor possa, nos próximos dias aí no Brasil, fazer um reboliço e que o Brasil deixe de ser manchete mundial negativa para ser, assim, que as pessoas possam olhar e não compreender, falar, uau, o que aconteceu? Foi de 2.000 casos para 0.
mas não vacinou nem em 30% ainda, não vacinou nem 20% e acabou. Sabe, que o espírito de cura seja liberado sobre os hospitais do Brasil. Nós podemos ser profetas de vida ou profetas de morte, querido. Quando nós olhamos pela nossa carne, nós dizemos assim, a situação está complicada. Estão morrendo muitas pessoas, tá? Esse é um diagnóstico humano, terreno. Mas sabe, o profeta, quando chegou ali no vale de ossos secos, ele olhou e aquilo era uma desolação só. Nada ali tinha vida. Ah, mas isso é para ele que é, né? Não, queridos, é para nós. A Bíblia diz que nós faríamos coisas maiores do que aquelas que Jesus fez. Então eu creio que a nossa oração pode sim mudar, transformar uma realidade. E a minha oração nesses dias, Senhor, entra nas UTIs, Senhor, desses hospitais. Levanta, ressuscita aqueles que estão entubados agora e com diagnóstico já de morte cerebral. Ressuscita e traz inquietação para os médicos que não vão entender aquilo que está acontecendo, que não achem explicação para aquilo que está acontecendo, para que vejam o teu poder e a tua glória, para que vejam que existe um Deus que muda todo o diagnóstico terreno, inclusive o diagnóstico da vida e da morte, porque a vida e a morte, ela provém do Senhor, querido. Então, assim, você vai ter que escolher nesses dias quem vai governar a tua vida. Sabe, faz um exercício ao acordar amanhã pela manhã, né? Você senta na cama e antes de fazer qualquer coisa, você ora ao Senhor e diz assim, Senhor, eu quero ser governado pelo Senhor nesse dia. Enche a minha mente só com coisas que provêm de Ti e arranca de mim tudo aquilo que não provém do Senhor. Isso não vai, querido, te tornar imune às aflições. Mas eu te garanto uma coisa, vai te fazer passar muito diferente por todas elas. Isso não vai te fazer muitas vezes deixar de ter alguns problemas, mas vai mudar completamente a forma como você olha e enxerga o problema. Sabe, Deus, Ele é uma fonte inesgotável de poder e de amor. São duas coisas que resolvem todo o caos que está estabelecido sobre a terra. E aonde as pessoas vão buscar olhar isso, querido? Não vai ser num livro. Aqueles que não conhecem a Cristo não estão querendo olhar o poder e o amor de Jesus num livro. Sabe? As pessoas querem olhar em você. E aí, como você tem se portado? Né? Você tem 2 pães e divide um em um, ou você come um e guarda um pão para amanhã? Porque, afinal de contas, né? Tá todo mundo dizendo que a crise está estabelecida. Você se coloca numa posição de querer se livrar do problema, ou você que se coloca numa posição de ser parte da solução do problema? Sabe, a igreja, querida, ela não pode ser... E a igreja somos eu e você, amém? A igreja, ela não pode ser acovardada. Nós não recebemos o espírito de covardia, mas nós recebemos um espírito de ousadia. Então nós não vamos nos acovardar. Nós vamos ser parte da solução. O diagnóstico do caos, ele já está aí, né? E nós vamos ser parte daqueles que vão olhar e vai dizer, não vai haver ruptura. Né? Não vai haver esgotamento dos recursos. Vai aparecer recurso do céu. Ah, mas está acabando a medicação de intubação. O vidrinho que já estava no 0 vai para 10 de novo. Você acha que não pode? Você não crê? Sabe, são coisas tão simples, querido. Eu já ouvi testemunhos.
Eu vi um testemunho uma vez de uma missionária com 80 e tantos anos já, que ela tem um orfanato, né, em Belo Horizonte. E ela, na ocasião, estava ali sem mantimento, tinha uma canequinha de arroz para não sei quantas crianças lá, mas muitas crianças. E a mulher da cozinha lá chega para ela e fala: "Ó, acabou tudo, não tem jeito, as crianças vão ter que ficar sem comer". Ela falou: "Não, não. Pega o que tem, põe em 2 panelas, coloca um pouquinho em cada uma, põe água e fecha". Aí você vai dizer assim: "Ah, não, isso é conversa mole, né?". Conversa mole porque você está vivendo pela sua carne. Porque no final desse processo, quando destampou as panelas gigantes estavam cheias de arroz. Você acha mesmo que é difícil para Deus fazer arroz, querido? Arroz até a gente faz. Né? Não só na panela, mas se pegar a semente, plantar, esperar, cultivar, a gente sabe fazer arroz. Para Deus, você acha que é difícil? Sabe, nós precisamos deixar de ser limitados pela nossa carnalidade. Na verdade, o que está limitando você de viver o sobrenatural é a sua carne. As duas coisas não combinam, não se misturam, é como água e óleo. Não se misturam. Fica ali, né? Joga um pouquinho de óleo numa água, põe para baixo, faz. Não mistura. Assim, a nossa natureza espiritual, ela não se mistura com a nossa carne. Então, assim, você tem que escolher nesses dias, querido. Sabe, Apocalipse diz que os mornos serão vomitados. E é muito pontual para os nossos dias. O meu conselho para você é: escolhe um lado. Escolhe um lado do muro. Sabe, ou você se achega a Cristo e vive verdadeiramente aquilo que Ele, né, te ensina e aquilo que Ele deixou para você, ou então, querido, vai viver a tua vida com intensidade e tenta ver se lá no final você tem um tempo, né, e uma chance de se arrepender. Pode, Deus é misericordioso, querido, e sabe, salvação não é nem aquilo que eu estou colocando em causa, né? Não quero entrar em nenhum um tema mais polêmico para não gerar aí confusão, mas assim, escolhe um lado. Não tenta viver a dualidade, porque não dá, não tem dualidade. Se você tem muita vontade de viver por você mesmo, toca a sua vida. Né? Como diz aqui em Portugal, vai-te a vida. Agora, se você já entendeu que é muito melhor viver a vida de Cristo para você, então viva verdadeiramente a vida de Cristo. E se posicione nisso. Isso não te torna irresponsável, né? Você vai continuar fazendo a sua parte, vai continuar trabalhando, né? Vai continuar se engajando nas suas coisas para suprir a sua família, vai tomar os seus cuidados devidos para tentar não ser infectado aí pelo Covid. Não tem mal nenhum nisso, né? Passar o álcool gel na mão, usar a máscara, não sei se adianta ou não adianta, mas enfim, né? Dá para fazer? Faz. Ah, é lei? É lei, faz, né? Agora, até isso a gente precisa começar a pensar, porque vai chegar num ponto em que nós vamos ser confrontados nas nossas convicções, também espirituais. E aí nós vamos ter que tomar decisões mais difíceis. Então, meu conselho para você é o seguinte: vai treinando nessas que são fáceis, né? Que daqui a pouquinho vai aumentar o nível. E a gente vai ter a oportunidade, querido, de manifestar glória e poder. Aqueles que se engajarem, né? Apocalipse lá tá repleto de, vai dizendo assim, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Sabe? Então existe uma prova, existe uma corrida, né? Existe
um processo, e aquele que vencer o processo, aquele que vencer, será recompensado. A recompensa não é para o que perder, não é para o que ficar no caminho, não é para o que esmorecer, mas a recompensa ali é ao que vencer. Sabe, a promessa ali é ao que vencer, querido. Vencer o quê? Vencer você. Vencer a mim, eu vencer a mim mesmo, você vencer a você mesmo. É ao que vencer a incredulidade, o medo, a angústia, ao que se colocar em segundo plano para viver em primeiro plano aquilo que Cristo chamou a fazer. E todas as coisas, elas vão correndo para o lugar. Sabe, quando Cristo entra, quando você convida, abre a porta realmente, deixa Ele à vontade em casa, tudo vai para o lugar, né? A bagunça que você nem lembra que estava lá, vai para o lugar, querido. E se não for para o lugar, sabe o que vai acontecer? Ela vai aparecer assim, ó, vem para cima do tapete. É o processo. Lucas capítulo 15, né? Ali tem uma discussão se a coisa era a dracma ou não, né? Ou se era o processo de procurar. Tá cheio de polêmica, né? A Bíblia aí, ela nos traz, ela é uma palavra viva, né? Ela nos traz algumas convicções. Como eu estava meditando no texto ali da palavra escassa, né? Então, que isso seja pontual dentro de você nesses dias. Sabe, não viva mais um dia por viver, né? Viva intencionalmente. Fala, Senhor, o que o Senhor quer de mim no dia de hoje? O que é para mim fazer? Como é para mim pensar, falar, me mover? O que o Senhor quer de mim? Como eu posso servir ao Senhor? Como eu posso servir os meus irmãos? Como eu posso servir a minha família? Como eu posso servir a minha comunidade? Como eu posso servir aos meus inimigos? Aos inimigos? Aos inimigos, querido, né? Prepara perante mim, né? Salmo o quê? 23. Prepara perante mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Serve os teus inimigos. E aí você vai ver as coisas começarem a mudar, querido, pela lógica dos céus. E talvez você fique surpreendido com o resultado disso. Você vai se arrepender de não ter feito antes, né? Porque aquele que anda segundo a carne vai viver cheio de temor. Mas aquele que anda segundo o Espírito, pelo Espírito de adoção em Cristo, né? Herdeiro de Deus e cordeiro em Cristo, esse viverá em ousadia. Isso não te torna um insensível, mas te torna alguém ousado em meio à dificuldade. Amém? Que você possa ser um fator gerador, multiplicador de vida nesses dias. Um profeta da vida. Que os lugares por onde você passar sejam repletos de vida. Que a planta dos seus pés emane vida. Que os teus lábios emanem vida. Que você mude ambientes. Que as tuas palavras mudem o ambiente. Sabe, eu tenho uma experiência muito pontual com isso. Eu fui orar uma vez numa UTI por uma pessoa. E o resultado daquela oração, daquele dia, foi que todas as pessoas que estavam naquela UTI tiveram alta no dia seguinte. Foram as palavras liberadas naquele ambiente. Eu não saí orando por cada doente, mas as palavras que foram liberadas naquele ambiente mudaram aquele ambiente. No dia seguinte, todas as pessoas que estavam naquela UTI tiveram alta da UTI. São coisas que o Senhor vai nos deixando experimentar para aumentar o nosso nível de fé, querido. Então, profetize a vida. Gere vida com os teus lábios, gere vida com a tua boca. Deixe de ser um profeta do caos. A murmuração nos leva para um caminho da perdição. E
a gratidão, né? A vida proferida através dos nossos lábios vão nos levar para um caminho de salvação. E você vai escolher, querido, né? Olhar para a metade meia cheia do copo ou para a metade meia vazia. Sabe, são decisões. Cristo não escolhe por nós, né? Livre arbítrio. Componentezinho que nos permite amar a Ele. Amém? Então, assim, faça diferente, né? Mude as suas atitudes nesses dias. Sintonize aí na rádio dos céus, né? Ouça as boas novas do Evangelho e multiplique as boas novas do Evangelho a partir de você. E você vai viver o sobrenatural de Deus. Nós estamos vivendo um momento único, uma oportunidade única do Senhor. Não só para nos refazer, nos reposicionar, mas para manifestar tudo isso através de nós, querido. Então, aproveite, desfrute. E os próximos dias vão surpreender você, te garanto, em nome de Jesus. Mas e se tudo não correr como eu quero? Querido, ainda assim Deus continua no mesmo lugar, com o mesmo poder e com o mesmo amor. Porque Ele é soberano, e a vontade dEle é soberana sobre todas as coisas. Inclusive sobre a minha vontade, sobre a sua vontade. Amém? Graças a Deus. Olha, nós realmente nos sentimos privilegiados, né? Por aquilo que o Senhor tem feito na nossa casa, né? Com a nossa família, com os nossos filhos. Eu posso testemunhar a vocês, querido, né? Que não tem sido dias nada fáceis, como eu disse, vem umas distrações que nos desgastam, que gastam tempo nosso, gastam emocional, gastam um monte de recurso nosso, né? Mas eu me sinto um privilegiado pelo cuidado, pelo amor de Deus. Eu tenho experimentado dia após dia o cuidado de Deus, na medida do dia. E eu queria orar com você agora, para impartir isso com você, que você possa, sabe, receber do mesmo cuidado, né, do mesmo zelo que nós temos sentido todos os dias, como casa, como família, que você possa sentir também, né, e que o Senhor possa te tocar aí. Eu não sei qual é o momento que você tem vivido, eu não sei qual a luta que aí pode estar te afligindo, qual é a situação que às vezes está te roubando a paz, mas eu queria orar com você, para que o Senhor venha trazer paz em meio à guerra. Sabe, eu estava testemunhando esses dias de que eu estava no meio de muitas batalhas, mas eu sentia paz. E não era algo natural, né? Era algo que vinha do céu, dentro de mim me trazia uma quietude. Sabe, isso me fez passar diferente por esse processo, né? E que isso que estava sendo gerado em mim nesses dias possa ser impartido com você nessa manhã, amém? Eu vou orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu te peço agora, Senhor, que toque a vida dos meus irmãos que estão, meu Deus, através desse culto online. Pai, que eles possam, meu Deus, nesse momento, receber, Senhor, dos céus a paz que excede todo entendimento. Meu Deus, que eles possam encontrar um lugar de refúgio e de paz em meio a esse tempo de guerra. Pai, que eles possam encontrar um lugar de convicção no Senhor, um espírito de ousadia possa tomar os seus filhos. E que eles sejam agentes multiplicadores dessa ousadia dos céus. Não no sentido, Senhor, meu Deus, de se rebelar contra as orientações ou contra aquilo que está sendo colocado, meu Deus, no aspecto humano. Não, nós não estamos dizendo disso, mas que no seu espírito haja uma ousadia, uma intrepidez para liberar palavras que mudem e transformem os ambientes. Pai, em nome de Jesus, traz convicções ao espírito dos seus filhos. Meu Deus, de que o Senhor é soberano e que o Senhor tem
o controle de todas as coisas, inclusive sobre a vida de cada um deles. Meu Deus, gere, Senhor, a tua vida, vida plena, neste momento nos teus filhos. Mude, Senhor, as circunstâncias. Deus, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor, meu Deus, libere o teu espírito de cura agora em todos os hospitais, em todos os leitos, as UTIs. Meu Deus, que as pessoas sejam regeneradas agora pela tua palavra. Libera, Senhor, uma palavra nos céus, uma sentença de cura nos céus agora. Pai, que isso seja emanado sobre a terra, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo um milagre do Senhor sobre a vida dos teus filhos. Pai, traz conforto aos corações que têm experimentado perdas nesses dias. Traz, Senhor, o bálsamo de consolo que estava, meu Deus, liberado do céu sobre a vida dos teus filhos nesses dias. Que invada as suas casas, que invada as suas famílias e venha trazer uma certeza, uma paz de espírito que vem do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, traga, Senhor, a tua provisão sobre o celeiro dos teus filhos. Meu Deus, nós declaramos que não haverá escassez, meu Deus, em nosso meio. Nós profetizamos, Senhor, portas de emprego sendo abertas para os teus filhos em meio a esse tempo de dificuldade. Meu Deus, mas os teus filhos, aqueles que te servem, que te buscam, meu Deus, serão cuidados com um zelo tal que portas de emprego serão abertas nesses dias. Nós profetizamos promoções, Senhor, profissionais para os teus filhos. Não para que eles simplesmente tenham mais recursos para si próprios, mas que eles tenham em abundância para si, para ajudar o próximo, aqueles que estão perto, aqueles que necessitam. Que nós possamos viver, Senhor, como uma igreja ousada. Que nós possamos viver, Senhor, como uma igreja que, mesmo perseguida depois da tua morte, os teus filhos, muitas vezes sendo perseguidos e mortos pelo amor ao teu nome, ela louvava, ela cantava, ela engrandecia e ela era grata. Nos livra do egoísmo, nos livra de nós mesmos, Senhor, para que nós venhamos a viver, meu Deus, o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia, o teu cuidado, o teu zelo. Senhor, como é bom depender de ti, Senhor. Nos faz compreender isso nesses dias. Como é bom depender do Senhor. Como é bom poder ser cuidado pelo Senhor todos os dias, dia após dia, após dia, após dia. Muda, Senhor, as realidades, Senhor, de morte para realidades de vida. Nós profetizamos sobre a casa dos nossos irmãos. Meu Deus, asperge o teu sangue nos umbrais da nossa porta. Que o espírito da morte não tenha lugar em nossa casa. Guarda, Senhor, as nossas famílias. Guarda, Senhor, aqueles que nós amamos tanto. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, como filhos do Senhor, nós te pedimos, Senhor, que, meu Deus, o Senhor possa fazer um milagre sobre a terra. Meu Deus, e cessar todo esse sofrimento, Pai. Eu te peço como filho.
Entra com providência, Senhor. Cessa essa mortandade sobre a terra, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Senhor.